Vamos orar e vamos à palavra de Deus essa manhã. Toda honra e glória nós tributamos a Ti, Jesus. Obrigado porque o Senhor se doou por nós. E nessa semana que antecede o ápice, um dos momentos mais importantes para nós, que é a Páscoa, nós estamos aqui com os nossos corações já contritos, nossos corações totalmente imersos para esse dia. Não queremos que seja só um feriado. E por isso toda a nossa preparação, por isso, Senhor, todo esse movimento com a apresentação do alto de Páscoa, para celebrar o que o Senhor fez, mas também para anunciar a muitos que ainda não se renderam a Ti, Jesus. Então, eu oro inclusive para que o Teu Espírito Santo traga todas as pessoas que o Senhor quer trazer a fim de ouvirem, serem tocadas e que haja salvação, que haja libertação, que seja uma semana onde muitos terão seus nomes inscritos no livro da vida por conta da decisão que irão fazer ao lado de Jesus. Agora, conforme lemos a Tua palavra, venha sobre nós a sabedoria, o discernimento e que o Senhor nos conduza, Pai, nesse lugar de encontro contigo, onde somos tocados, marcados, inspirados, corrigidos, e que seja assim para a glória do Teu nome e edificação do corpo de Jesus. No nome dele eu oro com fé. Amém. Glória a Deus. Quinta mensagem de 8 da série Eu Já Passei Por Isso. Já falamos dos temas porque Deus demora tanto, quando dá vontade de desistir, quando o impulso é forte demais, quando feridas do passado ainda doem. E hoje trago o tema para refletirmos quando você se sente desvalorizado. Hoje eu quero falar com você que tem sido atormentado por esse sentimento, subestimado, se sente invisível, ninguém me valoriza, você dá demais, você serve muito, ajuda mais do que muitos aí possam até imaginar, mas o seu sentimento é que ninguém te enxerga. Ninguém reconhece o que você tem feito, ninguém reconhece o que você fez, e talvez sempre, imagino, a motivação foi com um coração grato, um coração compelido em dar o seu melhor. Você serve porque ama as pessoas, se esforça no seu serviço, ama aquilo que está fazendo, dá o máximo no seu relacionamento, porque se importa de verdade com a pessoa que está ao seu lado. Mas vamos ser honestos. Mesmo quando todas estas motivações, por mais sinceras e puras que sejam no teu coração, de vez em quando ainda você deseja que alguém esteja te percebendo, te notando. Que pelo menos diga obrigado. O sentimento de um trabalho invisível. Pensar, organizar, lembrar, sustentar, aquilo que ninguém vê, mas no final acaba gerando uma frustração, um cansaço físico, emocional. E hoje eu quero falar exatamente deste sentimento, o sentimento da desvalorização, quando você se sente desvalorizado. Talvez alguns possam até achar que seja frescura. Isso não tem sentido nenhum, bispo, perdermos tempo falando sobre este assunto num culto de domingo. Quem tem esse problema que marca um horário com a equipe pastoral, vai se aconselhar, vai procurar uma terapia. Por favor, espere mais um pouquinho. Deixe-me compartilhar pelo menos mais alguns dados com você. Não se esqueça que a nossa série de mensagens, eu já passei por isso, ela não é baseada na vida do bispo, mas nas experiências de Jesus como homem. O senhor vai falar para mim que Jesus se sentiu dessa forma? Espere,
calma, eu estou só na introdução. Tire suas conclusões quando a mensagem terminar. Sabe, alguns estudos, algumas pesquisas dentro da neurociência mostram que quando alguém é ignorado ou rejeitado, o cérebro reage como se fosse dor física. Como se, ok? Ou seja, sofrer com esse sentimento de fato traz dor. A pessoa sofre, o seu corpo sente de verdade. Talvez algumas pessoas acabam sentindo, inclusive no seu sistema autoimune, imunidade baixa, por conta destas frustrações, dessa dor, e fica muitas vezes suscetível a doenças e tantas outras coisas mais. É sobre essa dor que Deus quer falar contigo nessa manhã, nesse domingo. Você já se sentiu assim? Está se sentindo assim? Pessoas ao seu redor que não te reconhecem, não te dão valor. Eu quero afirmar, sim, Jesus já passou por isso. Eu tenho alguns textos. Eu quero começar falando sobre um sentimento muito pertinente que às vezes pode levar você a esse lugar. E é importante analisarmos isso também. Não queremos aqui reforçar o mimimi, mas também não queremos passar desapercebido num assunto que é relevante, importante e que existe. Buscamos através da palavra de Deus o equilíbrio, diga amém a isso? Então preste atenção, ainda como introdução, a este texto onde vamos relembrar a experiência de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11 diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos. 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz. A lei exigia isso, família. Eram leprosos, tinham que ficar a certa distância. A lepra era contagiosa e a lei exigia que deveriam se manifestar. Tipo, olha, somos leprosos. Então eles fazem isso, mas nesse grito, um pedido. E eles pedem o seguinte: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E por quê? Porque quando você, na época, diagnosticado com lepra, você era expulso da cidade. Você não podia ficar no convívio da cidade, porque a lepra era muito contagiosa. Então você ficava do lado de fora. Mas além de ser, era uma doença incurável, mas algo poderia acontecer. E acontecia. E olha, minhas feridas secaram, sumiram. Então, para retornar à cidade, o sacerdote era quem fazia a avaliação física. Então, você deveria se mostrar ao sacerdote e ele, depois de uma análise, havendo a testificação de que realmente não há mais lepra, você tinha autorização para retornar para o convívio da sua casa, da sua família. Então, a ordem de Jesus foi: mostrem-se ao sumo sacerdote, ou aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu queria fazer alguns destaques aqui rapidamente. O primeiro deles é que o milagre acontece debaixo da obediência. Jesus não toca, como fez em alguns outros milagres. Pela análise do texto, sequer Jesus se aproxima, porque Jesus ouve e dá o comando.
eles vão ainda leprosos. E a lepra desaparece conforme se aproximam do lugar da obediência. Bem, todos os 10 foram curados. Um retorna, o samaritano, que os judeus chamavam de cães. Quando esse um retorna, Jesus faz questão de pontuar. Não foram todos os 10? Por que só um volta? E aqui muitas vezes pode ser, e não estou afirmando, que talvez esse sentimento de sentir-se invisível possa ser acrescido, avolumado, exacerbado na sua vida por uma visão errada da vida, uma visão muito egoísta, onde tudo gira em torno de você. Onde você pode ter desenvolvido também a necessidade extrema e absoluta de reconhecimento, de ser para você, e às vezes até um vício que acabou sendo gerado, a do elogio, onde se não houver tal reconhecimento, é como se não valesse de nada o que você fez. Esse também não é um lugar saudável para você e para mim. Sentir-se motivado a fazer só para receber um elogio, motivação errada, não deveria nem ter começado. Precisava antes, ou precisaria antes, rever o que de fato motivou você a realizar o que fez. Muitos me perguntam e ficam abismados, pastores de grandes igrejas, e chegam aqui e falam, como que tudo isso, o interior, uma cidade no interior de São Paulo, estamos mais próximos aqui do Mato Grosso do Sul do que da capital, e tanta gente, tantos voluntários, e como que aconteceu? E eles ficam abismados. São quase 2.000 voluntários, sem os voluntários isso não acontece. Eu falo assim, primeiro que não tem fórmula mágica. Segundo, é que a maioria dos líderes querem motivar as pessoas a fazerem o trabalho voluntário, oferecendo para elas um reconhecimento que não deveria ser dado. Vou explicar, calma. Tem gente que já... Calma. Se você faz o trabalho que faz, se você ajudou a montar o cenário só para receber um tapinha nas costas do bispo dizendo que incrível, você é maravilhoso, não deveria nem ter se voluntariado. Não deveria. Se você veio para essa igreja e começou a andar com essa igreja, porque eu quero ter acesso ao bispo, eu quero andar com o bispo. Você já percebeu que o atributo da onipotência e da onisciência e da onipresença é só o Altíssimo que tem. Eu sou uma única pessoa, e entre dar a atenção que você precisa e o que a minha família precisa, adivinha quem que eu vou escolher? Nem precisa ser tão esperto assim. Então por que as pessoas fazem? Pelo propósito. A Bíblia diz que aquilo que eu faço, devo fazer como que para o Senhor. E eu vejo muitos líderes e muitos pastores motivando, engajando voluntários com motivações equivocadas. Tem prazo de validade, vai perder. Você deveria pegar essa dica, inclusive, você que é empresário, que tem pelo menos de 2, 3 funcionários para lá, e aplicar isso também. Se eles fazem o que fazem, só por conta do salário que recebe, tu vai perder esse funcionário. Por R$50 ele larga você e vai para o outro, vai para o concorrente. Deveria ensinar as pessoas a entenderem o propósito do porquê fazem. Agora, como seres humanos, temos momentos de crise. Como seres humanos, temos a necessidade, e aqui eu não estou passando pano, são áreas onde precisamos também ser tratados, confortados e consolados pelo Senhor, tanto que eu disse que é sobre este assunto que vamos falar, mas não sem antes pontuar o equilíbrio. Até aqui, me faço entendido ou não? Jesus então lhe diz, onde estão os outros 9? Sabe, um dos maiores problemas que nos faz ir para aquele outro extremo? Falta de gratidão.
Paulo diz que ele fez o maior dos apóstolos, o que mais viajou, o que mais plantou a igreja, o que mais impactou, o que mais cartas escreveu e o Espírito Santo inclusive trouxe para o cânon sagrado, a Bíblia. Paulo, ele diz, sabe o que me motiva? Não é querer ser maior do que Pedro, porque se submetia à autoridade de Pedro como líder do colegiado apostólico. Vai ler o livro de Atos. O que motivava Pedro era o amor do Senhor que o constrangia. Como não fazer? Se tamanho amor me alcançou, de um lugar que estava me conduzindo para a perdição, e agora eu tenho a convicção da eternidade ao lado dele. Como não fazer? Como não pregar o Evangelho? Ai de mim se não pregar o Evangelho. O Evangelho não se prega num púlpito, o Evangelho se vive onde você convive. Por isso que aquele banner foi refeito, e quando você está saindo do campus, eleve um pouquinho os seus olhos. Cuidado, não vai bater no carro da frente, tem fila na hora de sair. Mas dá uma lida, está em letras garrafais. O propósito se cumpre como? Assistindo o culto dentro da igreja, em movimento. É a hora que você sai, que é o evangelho prático, que começa a ser vivenciado na sua vida. Mas lá não tem pastor te vendo, não tem bispo olhando para você. Mas vamos ser sinceros, até aqui nessa igreja, uma igreja desse tamanho, eu também não vejo. Eu basicamente vejo quem está aqui no culto e os que eu encontro nos bastidores. Mas são centenas, são milhares, não vejam todos. Porque fazem, repito, entender o propósito. E quem sofre mais? Quem não entende o propósito e quer fazer para receber reconhecimento. Estes são os que saem depois e falam mal e começam a compartilhar do que sentiram. Sabe aquele sentimento? Uma frasezinha muito comum de quem já saiu dessa igreja. Diz que é amor e cuidado, mas amor e cuidado, de amor e cuidado não tem nada. Já ouviram essa frase? Já ouviram? Eles estão mentindo? Não, estão falando do sentimento deles. Só não entenderam por que aquele sentimento está assim. Não se permitiram ser tratados. Por acaso, não tem gente para te atender aqui? Se você falar hoje, assim, eu quero atendimento essa semana, tu vai ser atendido essa semana. Mas eu quero o bispo. Eu já falei, não sou onipresente, mas tem equipe pastoral para te atender essa semana. Se for urgente, vai ser hoje. Tem gente que liga, morreu meu tio, meu pai, o padre disse que não vai, eles são católicos, não são da igreja. Não, vamos lá. As pessoas me procuram, bispo, eu queria fazer um casamento, mas eu não sou membro, quanto vocês cobram? Não cobramos um centavo, não negamos a bênção para ninguém. Nunca, nesses 17 anos de igreja que eu estou aqui, nem eu, nem meus pastores, nós não cobramos para fazer casamento. E fazemos de quem é membro e fazemos de quem não é membro. Porque fazemos isso não para receber um tapinha nas costas, não fazemos isso por conta do que ganhamos, fazemos porque o Senhor nos deu. No decorrer de todos estes anos, eu tenho sido honrado por muitas pessoas, tenho sido honrado por vocês, mas muitos são aqueles que simplesmente ignoram. Chegam com famílias destruídas, casamentos destruídos, falidos, adoecidos, restaura e saem, falam mal. E aí, o que eu deveria fazer? Me entristecer porque me senti invisível? Porque a ingratidão me pegou, deveriam reconhecer o que eu fiz. Eu ficaria paralisado e desistiria se o que foi que eu fiz tivesse feito só para reconhecer, só para receber reconhecimento da pessoa. Não foi. Então, esses 17 anos eu continuo fazendo, mesmo passando por isso, porque eu faço para o Senhor. Não significa que não doa, não significa que as minhas emoções não se abalam. Eu acabei de trazer uma testificação dentro da neurociência. Dói! Então o que eu faço? Por isso que você está aqui hoje de manhã.
Você já está começando a entender como é que funciona esse negócio. É colocar as emoções em ordem e receber do Senhor bálsamo sobre a tua cabeça. Até aqui estão comigo? Posso continuar? Sim ou não? Então tá bom. É quando você, enquanto você está fazendo o que Deus te mandou, Ele está fazendo, ou começa a fazer, o que você pediu. Quero ser curado, tem piedade. Vai fazer o que eu estou mandando. No meio do caminho as coisas acontecem. Você avança na velocidade da tua obediência. Guarda isso. Lucas 17, 17. Se você acha que eu estou inventando, veja o que Jesus destaca. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser o cão. Esse cão, acréscimo meu, não foi o que Jesus falou. Eu estou me referindo à base cultural da época. Você não consegue perceber a profundidade e o peso do que Jesus está dizendo? Nenhum, como assim nenhum? Tem esse aqui, nenhum. Ele está se referindo ao povo dele, ele está se referindo aos judeus, ao povo que se chama pelo nome do Senhor. Nenhum, só o estrangeiro. Só o que vocês chamam de cão? Me chama a atenção que Jesus diz para ele: vai, filhão, tua fé te salvou. Quando você entende o princípio da gratidão, isso starta sobre a tua vida algo incrível. A gratidão é poderosa. A partir do momento que você descobrir que a tua murmuração tira e que a gratidão acrescenta, você vai pelo menos, lutar muito contra esse estilo de vida murmurador. A murmuração te rouba, a gratidão te acrescenta. Guarda isso. Jesus não precisava de validação humana. Ele não fez o que fez para poder aparecer nos jornais de Jerusalém. Ele fazia porque estava cumprindo a missão que o Pai lhe deu. Mas a sensação aqui foi de desprezo, pela falta de gratidão. Ele também sente isso, ele percebe isso. Mas Jesus não fala e não pontua por conta do sentimento, mas por conta do que aquelas pessoas perderam. Você consegue perceber isso ou não? O que os 9 perderam? Na visão egoísta deles, a gente só ganhou. Eu estava com lepra, agora eu estou são. Mas o samaritano, que também ganhou a cura, saiu com um plus. O que vale? Você ganhar mais 20 anos de vida ou ter a eternidade garantida ao lado de Deus? A tua visão egoísta te afasta muitas vezes do propósito maior. Cuidado. Por isso que eu bato tanto na tecla do perigo da religiosidade. Por isso que eu bato tanto na tecla do perigo do sincretismo religioso. Cuidado. Do ativismo religioso. Cuidado. Se o que você está buscando é só uma validação de momento, cuidado, tu vai até conseguir o que está querendo, mas vai perder o principal. Vai perder o principal. 4 coisas para você lembrar quando estiver sentindo-se desprezado, sentindo-se ninguém me ama, ninguém me vê, eu não sou reconhecido por ninguém. Tem a música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Hã? Olha aí que interessante, poder cantar essa música no final aqui. Quem está comigo nessa manhã? Aleluia. Guarda, anotem. O que te fazem sentir não define quem você é. Obrigado por esse aleluia. Tá, eu vou repetir para a turma de cá. O que te fazem sentir, porque a gente está falando sobre isso, não é?
Não está falando sobre sentimentos que temos por conta. Blá, blá, blá. Então, o que te fazem sentir não define você. Guarda. Não te define. Essa é uma base importante. Muitos se conectam com a reação das pessoas. Se elas demonstram gratidão, então eu fico satisfeito. Se elas ignoram, sentem-se inferiores. Nós vivemos nessa era digital e fala a verdade, quem navega, nem que seja minimamente, quem faz suas postagenzinhas no Instagram, nem que seja minimamente, e aí você tem uma ideia, e você escreve algo, e você redige um texto, e você grava um vídeo, e você fala, vai ser demais, eu vou ganhar muitas curtidas, esse aqui vai viralizar, e aí você posta, dá 10 minutos, você volta lá, para quê? Porque você quer ver o que escreveram. Mas ninguém escreveu nada. Mas foi tão ruim assim? E eu queria que você analisasse o teu sentimento quando veio a ideia, analisasse o teu sentimento enquanto gravava, teu sentimento quando fez a postagem e o teu sentimento depois de meia hora que ninguém curtiu. Aí você consegue começar a entender se o que faz buscando validação ou faz por causa do propósito. A maioria das pessoas, porque hoje há uma profissão, a do digital influencer, e muitos querem crescer, muitos querem avolumar seu trabalho através disso. Preste atenção se é o que você está almejando e sente de Deus direção. De tantas dicas, porque não se resume só o que eu vou falar, mas isso aqui é importante. Ninguém que trabalha para se tornar um digital influencer, ninguém viralizou na primeira. Foi viralizar depois de muitos vídeos bons que foram feitos e que simplesmente ninguém viu. De repente boom. É assim. Depende de uma série de fatores. E aqueles que não desejam, mas que fizeram um vídeo e que de repente, do nada, aquele vídeo viralizou, essa pessoa até tentou se tornar uma influencer, mas morreu. No sentido digital, não conseguiu. Por exemplo, teve uma que ganhou muita notoriedade. Estava num voo, a mãe queria que ela trocasse de lugar com o filhinho dela. Ela disse, não vou. Ai, meu filho falou, o problema é teu, corrija teu filho. Eu paguei por esse lugar, eu quero ver, eu também aqui. E explodiu aquilo lá. Ganhou, ficou com não sei quantos milhares, não sei se chegou a 1 milhão de seguidores. Eu não acompanho, só me veio agora à mente. Vê como é que ela está hoje. Eu não vi mais nenhum conteúdo dela. O algoritmo não entregou mais nada dela. E parece-me que teve até assessores que chegaram, que começaram a ensinar. Mas aí quando ela foi gravar alguma coisa, até uma propagandazinha, não sei do que foi fazer, ficou tão mecânico, porque ela nunca se preparou. Talvez ela nunca nem pensou em ser uma influencer digital. Mas algo aconteceu. O fato de ter acontecido algo não tornou ela no que ela não era. Você não entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu desenhar. Se você fez um bom material e ninguém curtiu, se você fez um bom material e ninguém comentou, não significa que o que você fez não foi bom. Não espere a validação das pessoas para saber que aquilo que você fez e faz é bom. Você tem outros crivos para avaliar se o que está fazendo é um ótimo conteúdo. Um dos melhores conteúdos de economia que você poderia ter é do Ilan, do Rodrigo Andolfato. Procure, vai lá, segue. Vai assistir os materiais, as entrevistas, os podcasts e o que ele fala sobre economia, sobre a liberdade econômica, economia livre, sobre livre mercado. Vai ouvir. De graça. Ele tem no YouTube, ele tem no Instagram.
Aí a gente muitas vezes quer avaliar se o conteúdo é bom pelo número de visualizações que aquele material teve. Cadê a sua capacidade de discernimento? Tem muita pepita escondida dentro de 10 visualizações. Aí essa pessoa vai parar de produzir porque o algoritmo não entrega. Tudo isso é um mercado. O Meta, que é o dono de Facebook, Instagram, WhatsApp, é dinheiro. O YouTube, X, todos eles estão atrás de um mercado. Então, o número de visualização do que você fez não define o que você é. Pare de pautar seus sentimentos nessas coisas. Trouxe de uma forma muito prática naquilo que vivemos hoje na cultura, mas você precisa pegar tudo que eu acabei de falar e aplicar dentro da igreja, no ministério que você serve, de aplicar na sua casa, no seu relacionamento conjugal. E calma, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre marido, mulher, e você vai entender algumas coisas interessantes aqui. Olha só, como que as pessoas te fazem muitas vezes te sentir de uma forma boa, mas de repente faz você também sentir-se horrível. Vamos para Lucas capítulo 4. Capítulo 4, verso 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo quem dirigia a vida de Jesus, diga amém. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Imagine se Jesus fosse motivado pelo que as pessoas o fizessem sentir. Porque até aqui tá show, não tá legal? Tá show aí. Todos o elogiavam. Bispão, que mensagem poderosa. Ô bispão, que incrível. Bispo, que legal. Então, aí você só tem motivação de pregar quando recebe um elogio. Mas olha isso. No mesmo capítulo 4, no mesmo evangelho de Lucas, só 10 versículos após, pouco mais de 10 na verdade, no verso 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. A gente está falando de Jesus, do cara que todo mundo estava elogiando. 14 versículos depois, vão matar você. Vamos jogar você precipício abaixo. Aí o evangelho Lucas diz, depois desse dia, Jesus nunca mais foi o mesmo. Parou de pregar, parou de curar as pessoas, porque ele ficou tão magoadinho, porque se sentiu invisível, se sentiu diminuído. Difícil entender essa cultura. Você nunca leu? No verso 33 de Jeremias 10, diz assim, Jesus profetizou que era a época da cultura woke vindo para ficar. Contém ironia essa última frase. Às vezes eu tenho que falar, né? Senão eu vou falar, olha só, Jesus já profetizava já e a gente não sabia. Eu fui irônico. Tentaram matar Jesus antes da hora. E por quê? Porque quando ele estava dentro da sinagoga, lendo a passagem, não gostaram do que ele falou e quiseram matá-lo. O que Jesus fez? Fala aqui com a minha mão. Eu vou continuar fazendo o que fui chamado para fazer, porque quem me chamou foi meu Pai. Só o fato de você entender isso, você já começa a sentir uma paz dentro de você, dizendo, eu vou voltar a postar uns negócios legais.
Eu vou começar a fazer uns conteúdos de novo. Ninguém vê, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Só tem um que quer ver você paralisado, sofrendo e cabisbaixo. Não é Jesus. Não é Jesus. Você não pode permitir que o que as pessoas sentem a seu respeito paralise você. Você foi chamado para viver uma vida plena e uma vida abundante. Agora tem algumas revelações incríveis aqui. Então, Jesus viveu de você é incrível para você é horrível. Assim, ó. Jesus viveu, nós te amamos para saia de perto de mim. Assim. Muitas vezes quem menos te valoriza é quem está mais próximo. O verso 57 de Mateus 13. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. João 7, verso 5 diz, pois nem seus irmãos criam nele. Os irmãos biológicos de Jesus, os filhos de Maria e José. E o texto que eu acabei de ler de Mateus diz que Nazaré, imagine só, a oportunidade que Nazaré perdeu. Jesus, será que Jesus não teria no coração gratidão por aquela cidade onde ele passou a maior parte da sua vida? Onde ele cresceu, onde ele teve que aguardar. Nós já falamos sobre momentos, processos. E Jesus teve o seu momento escondido. E passou onde? Nazaré. E quando começa o ministério de Jesus, ele fala, no caso foi a narração, ele não realizou muitos milagres. Olha para mim que eu vou te dar uma lição muito importante agora. Fazendo uma complementação do que falei há pouco sobre gratidão e murmuração. O sincretismo religioso faz muitas vezes você pensar que assim, Deus é soberano, e Ele vai fazer querendo você ou não. Ele pode fazer querendo você ou não, porque Ele é soberano, ponto. Mas milagre é o encontro da vontade de Deus com a fé. E quando Jesus diz, e quando existe o relato, e acabamos de ler, que em Nazaré não foram realizados muitos milagres, eu poderia afirmar, pelo conceito de gratidão que Jesus tem, que Nazaré poderia experimentar muitos milagres. Mas o desejo de Deus não encontrou guarida na fé das pessoas. E por quê? Porque o que elas achavam de Jesus trouxe para elas uma definição de Jesus. Filho de Deus, Messias, esse é o filho do Zé. Esse menino aí ajudou, tem 2 anos, que foi aí o pai dele foi instalar a mesa lá em casa. Cada um de nós temos uma história. Tu não é filho de chocadeira. Tu tem uma história, brother. Tu tem família. Tu veio de algum lugar. Aí foi abandonado no orfanato. Você foi abandonado no orfanato, mas teve alguém. Concebeu você. Quais as razões do porquê você foi para... Cada um tem uma história. Eu cheguei aqui há 17 anos atrás, 2008, eu e minha família. Eu podia ler no fundo dos olhos das pessoas, da igreja onde eu comecei, ali na Floriano. Era nítido. Me recordo da sabatina. Eliezer fez parte da sabatina, Toninho fez parte da sabatina.
Era um sábado, eu não era pastor, isso foi 2007. Outubro, novembro, uma coisa assim. Reuniu-se a liderança no quarto andar da igreja. Fizeram todas as perguntas que quiseram fazer. Todas. Respondi a todas de coração. Aqui sabia, aqui não sabia. Respondi, falei com sinceridade. Nunca me esqueço, Eliezer. Pastor Eliezer. Eliezer falou assim, gostei muito de você. Você só tem um problema. Eu falei, pois não. Ele falou assim, você é novinho demais. Eu tinha 30 anos, recém-completados. Eu falei, e eu me recordo da minha resposta. Falei, quanto a isso eu também não tenho o que fazer não. Ele só falou isso, ele não falou se ia votar a favor, se ia votar contra, ele só falou isso. Não, gostei das tuas respostas, gostei de você, mas tipo assim, a gente não te conhece. A gente não sabe se tudo que você está falando, respondendo é só gogó. Se você se preparou bem só para poder responder perguntas. 17 anos depois, eu tenho certeza que ele tem dentro dele uma fundamentação. Porque uma coisa é você ouvir alguém numa tarde, outra coisa é você passar 17 anos convivendo com uma pessoa. Ele tem o posicionamento dele. Sabe dos meus pontos positivos, dos meus pontos negativos. E ele sabe qual que é a definição. Isso é com ele. Se aquela colocação eu permitisse me afetar, tipo, verdade, quem sou eu? O que eu estou pensando da vida, né? Querer assumir a presidência de uma igreja tão importante, relevante, histórica, já com 71 anos de história nessa cidade, quem sou eu? É melhor eu continuar quieto no meu canto, é melhor eu até dar uma negativa. Mas quem dirige você? Eu ouço todas as pessoas, mas as minhas decisões são pautadas com o joelho no chão. Eu tenho certeza que Jesus gostaria de ter realizado muitos ministérios, muitos milagres em Nazaré, mas faltou fé daquelas pessoas. Aplica isso para a tua vida. Por que o teu vizinho vive milagre? Por que o outro empresário vive milagre? Porque está todo mundo vivendo algo diferente, exponencial, o shalom. E eu não estou falando de quantidade de recurso, porque não é assim que medimos. E por que você só vive atribulado, coração pesado, murmurando, reclamando, sem falta de perspectiva? Não é expectativa, perspectiva. Por quê? Por quê? Seria pelas mesmas razões de Jesus não ter realizado tantos milagres em Nazaré? Será que não tem algo que precisa mudar na sua vida, não? Será que não está na hora de você parar de reclamar? Será que não está na hora de você começar a elogiar? Você está achando o que da vida? Vai continuar reclamando do teu casamento? Ah, é porque no começo do casamento meu marido até elogiava a minha comida. Hoje nem fala mais nada. Pois é, parabéns, você alcançou um patamar de confiabilidade. Você não precisa mais de reforço. Eu chegava para as minhas filhinhas quando eram pequenas. Que incrível, você é maravilhosa, que desenho, vai ser arquiteta, aquele monte de garrancho. Acho que todo pai decente faz isso, sim ou não? O cara empregou agora no culto das 8. Fui lá no escritório, eu não assisti. Perguntei para meu pai, como é que foi a Karen? Aí a Karen chegou. Eu perguntei para ela, como é que foi? Se ela ficar esperando de mim todas as vezes que ela pregar um elogio, porque você é maravilhosa. Olha, você tá igual a Mulher Maravilha, hein? Ai, cadê a tua corda mágica? Não, porque parece que você adivinha que as pessoas estão... Se ela precisasse das minhas palavras de afirmação para fazer o que ela tem que fazer, então eu fui um péssimo pai e ela não entendeu nada. Hoje, quando eu chego para ela e pergunto como é que foi, na verdade eu já estou impulsionando ela para a próxima fase. Se você é o tipo de pessoa que precisa de tapinha nas costas
porque faz as mesmas coisas há 10 anos. É por isso que você vai continuar fazendo pelos próximos 10 as mesmas coisas. Quando você entender que aquilo que você já está fazendo é uma coisa que já flui de forma natural, você não precisa de validação dos outros para fazer, é onde você começa a estar preparado para receber mais responsabilidade. Talvez essa seja a razão porque alguns empresários rompem, outros pastores rompem, e você continua na mesma. Eu não estou te acusando, estou te trazendo argumentos para você pensar e refletir. Você é inteligente. O problema é você ficar nesse sincretismo religioso, achando que todo o teu problema de paralisação é o Satanás. O Satanás só se torna um problema quando você abraça as investidas, as setas satânicas e as armadilhas dele. Ele não tem poder para parar o que Deus quer fazer em você, a não ser que você assimile a mentira dele ao invés da verdade. Eu já repeti, já falei e repito, você se move na velocidade da tua obediência. Vão se apresentar ao sacerdote, mas só um volta. Todo mundo gosta de elogio, gente. Eu não estou falando contra isso não. A minha argumentação é você só vai fazer e continuar fazendo se tiver o elogio. Reveja a sua motivação. Essas pessoas não podem definir quem você é. A incapacidade de alguém enxergar o seu valor não vai diminuir o seu valor. E sabe por quê? Porque o seu valor não vem do que as pessoas pensam, mas de quem Deus diz que você é. Aleluia. Tinha tanta coisa para falar, meu tempo acabou. Mas eu queria reforçar. A Bíblia diz que Deus conheceu você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que você foi escolhido por Ele. A Bíblia diz que você foi separado. A Bíblia diz que você foi chamado, que você é filho de Deus. A Bíblia diz que você é amado, amada. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E um dos que eu mais gosto, em Romanos 8,37, a Bíblia diz que você é mais que vencedor por amor daquele que te amou primeiro, Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus, obrigado. Sabe, família, eu tenho 4 argumentações, eu ainda estou na primeira. Mas eu ainda preciso falar de você, de um camarada que se sentia muito diminuído. O nome dele era Gideão. Eu não vou ler o texto para ganhar tempo, mas está em Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Eu vou ler. Se quiser trocar o banquete espiritual pelo banquete da terra, pode estar destrancada mesmo, mas quem quiser, vai, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. O anjo, olha só. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao ebiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu fico imaginando os outros anjinhos olhando o recado assim: rapaz, guerreiro poderoso está aqui, todo morrendo de medo. Mas o verso 14 continua: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Eu sou quem está enviando. Não sou eu quem o está enviando. Uma pergunta retórica, né? Verso 15: ah, Senhor, respondeu Gideão. Presta atenção, presta atenção. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. A única resposta foi: eu estarei com você. Eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Primeira verdade que eu enxergo aqui. No momento de crise, mas o Gideão está trabalhando. Ele não está reclamando. É porque isso, é porque STF, é porque Congresso, é porque Senado, é porque. Ele está trabalhando. Está escondido? Está escondido.
Não está malhando trigo na eira, jogando para cima, para poder contar. Não, ele está malhando num lugar de prensar uva, olhando, meio que escondido. Vai que passa um midianita e rouba a minha produção aqui. Mas está trabalhando, está fazendo. Então essa é a primeira verdade. Deus vem se mover com quem está se movendo. Aí, a forma da abordagem é impressionante. Ei, fala aí, guerreiro. Guerreiro. Eu não tenho nem espada. Eu não tenho nem um fuzilzinho para dar um. Não tem nada. Aí falou assim, ó. Estou te escolhendo para você libertar o povo da opressão. Mas a minha tribo é menor. Da casa do meu pai, eu sou o menor. Aí Deus fala, você só não está entendendo que você e eu formamos a maioria. Não está na hora de você tomar consciência disso? E Deus não falou, ó, vai lá, faz um curso. Tem agora que saiu na internet um curso bom, vai fazer. Daqui um tempo você me procura. Quando você terminar, a gente vai para cima. Que você tem que dar uma preparada. Ele fala assim, ó, vai na tua força. Quando Deus se revelou a Gideão, Deus já sabia tudo que ele tinha, tudo que ele carregava. O problema é que Gideão não sabia o que ele tinha. Porque se deixou ser afetado pelas circunstâncias. Deus só precisou tirar as escamas dos olhos dele. Tem gente aqui que Deus está chamando para você empreender há muito tempo. Mas você está preso ao conforto e à segurança daquele salário. Eu não estou falando que é para todo mundo. Você tem que ser sábio para discernir o que eu estou dizendo. Mas tem pessoas que Deus já te chamou para empreender. Você precisa ler o tempo, entender, mas você já carrega algo. Quantos sonhos estão assim, ó, sendo enterrados, porque faltou o quê? Uma visão clara de quem você é em Deus. São dois problemas: o achar-se muito, pensar de você o que você não é, ai, é problema também, mas pensar a quem? Vai na tua força. E essa força era na dependência do Altíssimo. Por isso que a igreja é tão importante. Você tem pastores, você tem escola teológica, você tem célula, você tem mentoria de liderança, você tem pessoas para consultar, tem pessoas nesse... Ai, eu não gosto de igreja grande, né? Ninguém se conhece. Ai, Elinho, tadinho de você. Nossa, ninguém. Para, gente. Uma igreja grande, vamos supor, eu vou agora, eu quero enlatar grama para vender, para o povo dar para os cavalos. Será que é uma boa ideia? Numa igreja desse tamanho, tem pelo menos mais uns 30 que já pensaram nisso. E aí você pode consultar. Olha, eu pensei em enlatar grama para vender. Você acha que é uma boa? Eu achei que era. Fiz as pesquisas. O mercado não está dando para grama enlatada. Ah, entendi. Mas tem outras ideias. Pessoas me procuram alguns dos meus pastores. O que você acha disso? A ideia é boa. Se tiver isso. Você que é empresário, eu nem pedi permissão, mas vou falar. Porque eu sei do coração do Andolfato, do Rodrigo. Eu não sei se ele cobra consultoria. Deveria cobrar e cobrar caro. Mas eu sei que ele ama o que faz. Eu vou pedir por gentileza, se você não se constranger, de ficar em pé, Rodrigo. Se você é um empresário, quer conhecer um pouco sobre economia, entender um pouco, marca com esse cara aí, ó. Vai lá no escritório dele, lá do Ilan. O que você acha? Como é que está? Pode se assentar, obrigado. Como é que... O que você me diz? Como é que está hoje? E eleições, e ano que vem? O que é seguro? Vai bater um papo com ele. É teu irmão em Cristo.
é filho dessa casa. Eu fico constrangido porque ele me chama de pai. E às vezes eu falo, meu Deus, olha o homem do gabarito do Rodrigo e tal. Ele fala assim, ó, quando o senhor me chama de filho, é uma das maiores alegrias que eu tenho. Eu falei, então tá bom, você é meu filho, você é meu filhão. Vamos lá. Isso é a família de Jesus. Marca lá com ele, vai bater um papo com ele, vai fazer pergunta para ele. Só isso daí te poupa quanto prejuízo. Só de saber o que não deve ser feito. Só de saber se é hora ou não é hora de fazer. Quanta coisa. Então esse sentimentozinho de que não sou visto, de que ninguém me ama, de que ninguém me quer, é uma mentira que você acreditou. Vai na tua força, Gideão. Agora esse homem que se sentiu menor, ele se avoluma numa palavra que recebe do alto, ao ponto de arregimentar milhares de homens de Israel. Milhares. E Deus falar, você juntou muita gente, dispensa a turma. Não, ainda tem muita gente, dispensa. E meu irmão, os homens que estavam com Gideão, porque ele se torna um grande líder, inclusive depois da vitória que Deus dá, que inspira um grito de guerra na Bíblia, que eu acho aquilo extraordinário. E os soldados do menor de Manassés, do menor da casa do pai, o grito foi dos homens: por Deus e por Gideão. Se Deus dissesse isso para Gideão quando ele estava lá malhando o trigo escondido, será que teria passado pela cabeça dele que algum dia isso poderia acontecer? Nunca me imaginei estar à frente de uma igreja como a nossa hoje. Eu nunca imaginei. Quando Deus me chamou aos meus 17, 18 anos, jamais. Até hoje fico constrangido. Quando sou honrado por vocês, quando sou honrado pela minha equipe, quando sou honrado por pastores e líderes, pessoas de autoridade ao redor do Brasil e do mundo. Sou contatado por pessoas de várias partes do mundo. Eu falo, eu sei bem quem eu sou, Pai. Eu sei de onde eu vim. Tudo é teu. Tudo é para a glória do teu nome. Tudo é por causa do Senhor. Vai nessa tua força. Não pare. Não pare. Alinhe suas motivações. Receba bálsamo sobre a tua vida hoje. Para a gente concluir, uma segunda verdade que eu poderia explanar, mas vou apenas pontuar com vocês. Quem você mais serve, muitas vezes menos te valoriza. Eu me recordei de José, quando preso no Egito, o filho do Jacó. Ele interpreta o sonho do copeiro, se lembra? E ele fez um pedido para o copeiro: quando você for lá restaurado, restituído, se lembra de mim? Falou, claro, brother, depois do que você fez por mim. Pergunta, o copeiro lembrou? Lembrou nada, irmão. Não é assim que a gente se sente muitas vezes? Quem mais a gente ajuda, mais a gente investe, aí você fica aguardando, nada acontece. Você já parou para pensar que às vezes é Deus quem segura aquelas pessoas porque ainda não é o momento de você aparecer? Se aquele copeiro tivesse falado para o faraó do José, será que teria o mesmo peso? Será que José teria sido levantado como governador ou só como mais um interpretador de sonhos? Vamos supor que ele tivesse saído assim que o copeiro falasse. E aí o faraó tem seus sonhos, tem os outros interpretando, mais a interpretação do José. Aí o faraó vai pensar, qual deles aqui
Bom, José acertou, que legal, gostei de você, fica junto. Mas ao ponto de, toma aqui o meu anel, só eu serei maior que você? Ah, irmão, precisava ter uma plenitude dos tempos. Então quando você está tristinho porque não está sendo reconhecido por aqueles que você mais serviu, relaxa, sossega, tu tem que olhar para Jesus. O que é invisível para as pessoas é o que mais importa para Deus. Mateus 6,4 diz, e seu pai que vê o que é feito em segredo te recompensará. Deus está vendo. O mundo valoriza o que é visível, mas para Deus o invisível é muito mais valioso. O que é valioso para o Senhor? Suas motivações, seus sacrifícios, o seu coração. Mantenha teu coração alinhado com o Senhor. A experiência da mãe de Ismael, quando nasce Isaac, o filho da promessa, começa a ter problema entre os dois filhos, espizinhando. O ciúme da Sara, a Sara fala para Abraão, manda essa mulher com o filho dela embora, porque não vai tomar o lugar do meu filho. O Abraão vai para o secreto e Deus fala, em outras palavras, na versão Pastor Marcelo, linguagem de hoje, quem mandou fazer coisa errada, né? Pois agora, pode tratar de fazer o que a Sara está pedindo. E o Abraão, com o coração apertado, tem que mandar a concubina embora e o Ismael. Chega uma certa altura, o menino está com fome, não tem comida, a mãe está desesperada, e há uma certa distância, e ela então chora. Mas não é que Deus se manifesta a ela? E aqui a gente aprende uma das expressões que eu considero linda, porque ela diz assim em Gênesis 16:13, este foi o nome que ela deu ao Senhor, a mãe de Ismael, que lhe havia falado. Porque Deus veio, no momento de angústia, Deus veio e falou com ela. E ela disse o seguinte, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? E ela então chama a Deus de El Roi, o Deus que vê. Eu quero afirmar que o El Roi te vê quando você acorda cedo para servir. Eu quero dizer que Deus te vê quando você faz certo mesmo sendo difícil. Deus te vê quando você serve na igreja. Deus te vê quando você trabalha tanto para sustentar sua casa, sua família. Às vezes teu filho não dá valor, tua esposa parece que não reconhece, mas Deus te vê. Deus vê quando você ora chorando por provisão. Deus vê quando você clama por cura. Deus vê quando você está lutando por restauração. O Pai vê quando você perdoa o que parece ser imperdoável. O Pai vê quando você é fiel nos seus dízimos, sendo mesmo no momento de dificuldade, faz isso com medo, mas Ele está vendo. O Pai vê quando você ajuda alguém, mesmo não tendo muito para ajudar, mas você mesmo assim se coloca na brecha. Deus vê. E é por isso que eu concluo dizendo, continue firme, pois a recompensa virá. Essa recompensa não vem de igreja, não vem de bispo, não vem de patrão, não vem da família. Essa recompensa vem do Senhor, do El Roi. Paulo diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E eu concluo por onde eu comecei. Gálatas 6:9, Paulo ainda diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Mas você só colhe se não desanimar. E por isso a mensagem de hoje para o teu coração. Você não vai desanimar da tua casa, não vai desanimar do teu casamento, não vai desanimar do teu ministério, não vai desanimar da sua célula, não vai desanimar da sua saúde. Vai sim ter uma vida longeva em nome de Jesus.
Vai sim, vai fazer caminhada, vai para a academia, vai sim abandonar os vícios, vai sim deixar aquilo que está te atrapalhando para viver a plenitude do que Deus tem para você. Vai deixar a depressão, vai deixar tudo aquilo que te atrapalha e vai viver os sonhos de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Meu Deus. Como eu queria ter ouvido uma mensagem dessa aos meus 15 anos. Como eu queria ter ouvido aos 15 anos de idade, aos 16 anos de idade, uma palavra como essa. Teria avançado muito mais. Não teria perdido tanto tempo frustrado, cabisbaixo, esmurecido, receoso, amedrontado por conta da opinião dos outros. Teria tido muito mais velocidade no cumprimento do propósito. Teria doído menos. Doeu muito, porque permiti que a visão e os achismos dos outros afetassem quem eu era. Por isso doeu. Como eu queria ter ouvido essa mensagem há 20 anos atrás. Deixa Jesus restaurar a tua história, deixa. Deixa Ele alinhar a motivação no teu coração, deixa. Deixa Ele te encher de ânimo para você, nessa tua força, continuar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Deixa. Ele não errou quando te chamou, não. Às vezes nem você se enxerga o que Deus fala sobre você, mas acredite, pode confiar no que Ele está falando. Ele é a verdade. Ele não é o tipo de pessoa. Ele é Deus, Ele é divino, Ele é o Criador. Mas Ele nunca vai ficar trazendo palavrinhas só para você se sentir bem. Nós fazemos isso na terra, Deus não. Quando Ele diz, vai nessa tua força, é porque Ele já viu o que tem dentro de você. Quando Ele vai até Davi e diz, eu escolhi ele, o Davi. Ninguém enxergava, ninguém via, mas Ele já tinha visto. Nem o Samuel percebeu. O Jacó não percebeu que o José carregava. Os irmãos não perceberam que José carregava. Eu não sei se em algum momento o José chegou até a duvidar. Eu duvidaria. Apanhar dos irmãos, ser vendido como escravo, achar que está dando a volta por cima na casa de Potifar e depois de uma mentira, agora parar numa prisão. Eu acho que até eu começaria a duvidar. Eu acho que aqueles sonhos foram sonhos corriqueiros, comuns, até o ponto de Deus tirá-lo da prisão. Foi incrível, é da prisão para o governo, é da prisão para a autoridade. Eu não vi se algum teólogo, tem homens de Deus aqui, Luciano cresceu no Evangelho, conhece a Bíblia como poucos aqui. Se vocês acharem algum versículo onde a Bíblia mostra o José murmurando, me mostra. Porque eu já fiz todas as pesquisas, eu já fui para hebraico, eu não vi. Você não vê o José murmurar, você não vê o José reclamar, por que apanhei, por que fui preso, por que, não vê. Para de murmurar e profetiza, filho do homem. Eu só vejo o caos, ótimo, é a oportunidade mais extraordinária para ver o milagre. Profetiza a vida. Meu casamento já acabou. Ok, é a maior oportunidade de assistir um milagre. Profetiza a vida. Profetiza a vida. Pior não pode ficar, bispo. Extraordinário. O nosso Deus é o Deus do impossível. Profetiza vida.
Você vai sair daqui com esse negócio martelando a tua cabeça. Nazaré não viu muitos milagres. Nazaré não viu muitos milagres, mas eu vou ver. Eu vou ver. Não vai ser a minha falta de fé, não vai ser a minha murmuração que vai impedir os milagres de Deus na minha vida. Não me importa como eu me sinta por conta do que os outros estão falando. O que importa é o que Ele sabe sobre mim e o que diz sobre mim. Em Cristo eu sou amado, posicionado e saio daqui hoje como um guerreiro poderoso. Já tem várias pessoas aqui à frente. Eu vou te dar mais 2 minutos para você sair do seu lugar e vir aqui, se posicionar. Se você não entregou a vida a Jesus, entregue tua vida a Jesus. Tenha medo nem vergonha. Você está em família, num lugar seguro. Tem gente que nunca veio num apelo. Eu te pergunto por quê? Impossível, meu irmão, não está sendo confrontado e tocado pelo Espírito Santo. Isso está acontecendo desde que você começou a se trocar na tua casa e quis vir para cá. Tenho certeza que Ele está falando com você. Tem medo do quê? Não vai te acontecer nada aqui. Tem gente que às vezes vê na televisão: se eu for lá e cair, você não vai cair. O que vai acontecer é que Deus vai te levantar. Mas o teu coração precisa ser quebrantado e alinhado. O que a minha filha vai pensar se eu for lá para frente? Ela vai pensar: meu pai é homem de Deus, está correspondendo a um chamado do Senhor, que Deus está falando com ele. Se o Senhor está te tocando, enquanto cantamos essa canção, sai do seu lugar, vem aqui para frente, se renda a Jesus e fala: eu sou um guerreiro do Senhor. Eu vou viver o que Deus está me chamando para viver. Eu me rendo a Jesus de Nazaré. Eu estou te esperando aqui. 2 minutos e não mais que isso. Sai do seu lugar, vem pra cá. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Glória a Deus. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, glória a Deus, me enchem da tua paz. Queremos abraçar você, queremos ungir você. Há mais alguém lá no fundo? Venha. Sobre mim, me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais glória além, a Deus. Glória a Jesus. que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa palavra ao meu coração. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui e os que estão me acompanhando pela internet. Obrigado porque é o Senhor quem transforma as nossas histórias, porque o Senhor nos conhece. Nós simplesmente tomamos a decisão de não sermos guiados pelas opiniões de terceiros. Seremos guiados pela Tua Palavra, guiados pelo Teu Espírito, aconselhados sim por homens e mulheres que o Senhor levanta para nos ajudar. E queremos declarar que a Tua graça nos basta. Às vezes nos sentimos invisíveis, às vezes nos sentimos tristes porque a ingratidão machuca. Mas quando olhamos para aquilo que o Senhor fez por nós, em nós, essa dor desaparece. E é isso que queremos fazer nessa manhã. Tu és o El Roi, o Deus que vê. Nada passa desapercebido ao Senhor. Nada. Nada.
nos dê do teu colírio, para aplicarmos em nossos olhos, para enxergar o que o Senhor vê. Ajuda-nos a olharmos para as nossas casas, nossas esposas, olharmos para os nossos filhos, para os nossos maridos e enxergarmos o maior tesouro depois da salvação de Jesus. Nos ajude a celebrar as pequenas coisas. Pai, torna a dar a tua alegria, a alegria da tua salvação. Toma esse homem, essa mulher, toma esse empresário, esse colaborador, toma, Senhor, esse pastor, esse líder de célula. Pai, eu acredito e me vem um impulso de que não foi por acaso que eu falei sobre alguns influencers. Isso não está escrito no meu esboço, eu nem falei isso ontem à noite, acredito que Karen não citou. Mas eu vejo o Senhor levando algumas pessoas aqui para o próximo patamar, por conta do teu coração quanto a essa palavra. Você está entendendo o propósito? Ser movido e guiado pelo reconhecimento dos outros é perigoso, mas ser movido e guiado pela palavra de Deus dizendo vai, é fantástico, porque você vai na dependência dele. Eu te libero, meu irmão, minha irmã, a avançar na direção do que Deus está te chamando para viver. Venha sobre a tua vida o shalom do Senhor. A você que hoje entrega a tua vida a Jesus, Pai, eu oro para que o nome dele, dela, seja escrito no livro da vida e que o Senhor batize e cele com o teu Santo Espírito. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor, família, te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que esse shalom se manifeste na tua casa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus te abençoe, uma linda semana, uma ótima Páscoa, em nome de Jesus.